Olá, bem-vindo, pequeno investidor. É aqui que você aprende a investir para ter R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses, mesmo que você esteja começando agora, um investidor iniciante. Eu sou o Lucas e hoje eu quero te contar 4 dicas excelentes para você encontrar boas empresas pagadoras de dividendo. Porque se você está definitivamente vendo esse vídeo, é porque você se interessa pelo tema de dividendos. Afinal, são eles que te proporcionam não depender apenas do seu trabalho e ter um futuro melhor financeiro lá na frente, tá bom? Se você não conhece ainda sobre dividendos, se você é novo nesse universo, vou te contar aqui de forma bem resumida e muito direto o que são dividendos. Dividendos nada mais são do que parte do lucro das empresas, tá bom? E esse lucro, né, essa parte desse lucro, ela é paga aos acionistas. Esse é o nome que a gente dá de dividendos. E você deve encontrar outro nome também muito comum por aí, que é a mesma coisa que é quando a gente fala de proventos, tá? Então, proventos ou dividendos é o mesmo nome, é a mesma coisa para se referenciar ao pedaço do lucro que as empresas têm e que elas decidem usar para pagar e remunerar os acionistas, os sócios dessas empresas. Logo, se você não trabalhar e você investe em ações, você recebe esses dividendos se elas forem pagas. Essa é a beleza da renda passiva, essa é a beleza dos dividendos, porque ele te permite se libertar do seu trabalho, se libertar e te comprar o seu tempo de volta. Não depende de você ter que ir para o trabalho ou não para poder receber esse dinheiro. Por isso que ele tem o nome de renda passiva, inclusive, tá bom? E, lógico, vai depender da empresa gerar ou não lucro. Se você é sócio de uma empresa que não gera lucro, aí não tem como ela te pagar nada, né? Uma empresa que está tendo prejuízo, como é que ela vai tirar dinheiro para te pagar? Remunerar por isso? Não vai funcionar. Então, para você poder receber dividendo, tem um ponto muito importante e essencial, é que a empresa esteja gerando lucro. Fechado? Bom, vamos lá. Se você não investe, você pode aí estar pensando, pô, eu não invisto ainda, eu tenho medo de investir na bolsa de valores, isso é uma coisa extremamente comum. Mas eu quero te deixar bem tranquilo, porque você não precisa ter esse medo, você não precisa ter esse receio de investir, assim como você também não precisa ser graduado em economia, nem nada disso para você investir e ter bons resultados na bolsa de valores. Você precisa sim ter um grande ponto, uma grande característica, que é você precisa ter uma vontade genuína em querer construir um futuro financeiro melhor para você. Se você tiver essa vontade, se você de fato estiver, né, disposto a mudar, a estudar e a fazer bons investimentos e estudar sobre esses investimentos, você tem eu tenho uma ótima notícia para te dar, você está preparado para mergulhar no universo da renda variável e no universo dos investimentos na bolsa de valores, beleza? Então bora agora partir para as 4 dicas que vão te ajudar você aí a chegar nos seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, tá? Para você receber dividendos, primeira coisa que você precisa entender e conseguir é encontrar, identificar quais são essas empresas que pagam os proventos. E de preferência, empresas que sejam boas pagadoras deles, que tenham ali uma recorrência nesse pagamento. Primeiro ponto, primeira dica, anota aí que ela vai valer ouro, tá? Você precisa buscar por empresas que tenham um indicador chamado dividend yield maior do que 6% ao ano. Tá bom, eu vou te explicar agora o que é dividend yield para você não sair correndo aqui e achar que esse negócio já é complicado. Dividend yield é um nome muito feio, mas é um nome que se dá para um indicador que vai medir de fato, que vai conseguir mensurar para a gente de fato quanto que uma determinada empresa pagou de dividendos, comparando isso ao preço da ação. Beleza? Exemplo, vamos imaginar que você investiu R$ 100 em uma determinada empresa. Você comprou ações de uma empresa, né, e você investiu aí R$ 100. Se você recebeu, né, nessa ação que você pagou R$ 100, se você recebeu R$ 10 de dividendo no último ano, ou seja, nos últimos 12 meses, a gente faz essa conta, R$ 10 de dividendo dividido pelo preço da ação, R$ 100, significa que o dividend yield da empresa é de 10%. Beleza? É tão simples quanto isso. É uma forma de você medir quanto de dinheiro você está recebendo como acionista versus o preço que a ação está sendo negociada. Com isso, você consegue ter uma ideia quanto que você está recebendo do preço que a ação está sendo negociada em forma de dinheiro pingando na sua conta.
Quanto maior este valor, significa que mais dividendos a empresa está pagando. Quanto menor o valor, quer dizer que menos dividendos a empresa paga. Beleza? Então tá bom. Quanto mais alto, mais dinheiro você teria para receber dividendos versus o preço que você pagou na ação. Super importante você entender isso. Para você ter uma ideia, nesse ano aqui que passou, a gente chegou a ter empresas, né, que pagaram mais de 50% de dividend yield. Isso quer dizer que se você, né, se o preço da ação valesse R$ 100, quer dizer que nos últimos 12 meses aquela pessoa recebeu R$ 50 de dividendos. Olha que loucura! R$ 50 só em dividendos. Imagina, você pagou R$ 100 numa ação, você recebeu 50 dividendos, quer dizer que em um ano você já teria recebido metade do valor investido em forma de dividendos. E você continua lá tendo aquela sua ação continua na sua carteira. Então, é a riqueza que a empresa gera sendo transferida para nós acionistas, para nós pessoas comuns que temos ações das empresas, recebendo essa riqueza através dos dividendos. Agora, olha, 50% de dividend yield é um número bem fora da curva, tá? Então não acha que é um valor normal no mundo dos investimentos. Eu gosto de dizer que acima de 10% de dividend yield você já pode considerar como um excelente dividend yield, como uma empresa que pagou ótimos proventos, ótimos dividendos. Para nós aqui, nessa nossa primeira dica, o número mágico que a gente vai usar é buscar por empresas que tenham um dividend yield acima de 6%, tá bom? 6% a gente já considera como uma empresa boa pagadora de dividendos. Para você ter uma ideia, a média das empresas na bolsa de valores aqui no Brasil é de 2,5%. Então, veja, 6% já é muito bom. Acima de 10% é excelente, mas não espere que valores assim tão altos sejam sustentáveis ao longo do tempo. É muito difícil encontrar pagamentos como esse, por mais que de vez em quando eles aconteçam com algumas empresas, tá? Então, acima de 6% de dividend yield, deste indicador dividend yield, check. Dá um ok aí. Considera que você pode continuar avaliando as empresas, essas empresas que passaram no primeiro filtro, potencialmente são boas empresas pagadoras de dividendos. Agora vamos para a nossa dica número 2. Porque nada adianta uma empresa pagar um dividendo, né, ter um dividend yield muito alto em um único ano e depois ela demorar mais, sei lá, 3, 4, 5 anos para voltar a pagar bons dividendos de novo. Isso não adianta nada. No mundo dos investimentos, ter constância é tudo, é extremamente importante. Por isso, a gente, depois de filtrado o dividend yield de 6% na nossa dica número 1, a gente vai precisar olhar se aquela empresa que tem um dividend yield hoje acima de 6%, no histórico dessa empresa, pelo menos, né, nos últimos 4 anos, ela pagou dividendos de forma constantes ou crescentes, beleza? Por que eu estou falando constante ou crescente? Porque se uma empresa nos últimos 4 anos, sei lá, em 3 desses últimos 4, pagou um dividend yield de pelo menos 6%, quer dizer que é uma empresa que tem uma boa constância no pagamento de proventos. Se ela tem uma boa constância no pagamento de proventos, a gente pode considerar, então, que essa empresa é uma boa empresa pagadora de dividendos. Constância é fundamental no mundo dos investimentos, beleza? Então, preferencialmente, empresas que tenham pago aí dividend yield acima de 6% em pelo menos 3 dos últimos 4 anos no histórico. Por que eu estou te falando isso? Para você não ser um cara muito radical. Ah, nos últimos 4 anos a empresa pagou dividend yield de acima de 6% em 3 anos e no outro ano ela pagou um dividend yield de 4%. Pronto, vou excluir essa empresa da minha lista. Não, não faça isso. É uma empresa boa pagadora de dividendos, tá? Então, se em 4 anos ela pagou isso em pelo menos 3, a gente pode falar que é uma empresa que tem uma boa constância. Fechado? É normal que ao longo do tempo as empresas vão tendo essa diferença, essa volatilidade, esse sobe e desce no pagamento. Isso é muito comum, então não seja radical, beleza? Olha aí, pelo menos nos últimos 4 anos, se em 3 anos ou mais o dividend yield foi acima de 6%, continua com ela na sua lista, continua aplicando o filtro, porque sim, você está no caminho certo de encontrar empresas, né, boas empresas pagadoras de dividendos. Fechado? E aí, até aqui, passamos já por 2 dicas, extremamente importante para você conseguir, né, identificar essas empresas e colocar na sua carteira, ainda mais se você busca receber dividendos todos os meses, se você busca os seus R$ 1.000 pingando na conta mensalmente. Fechado?
Vamos agora para a nossa dica número 3. E ó, continua comigo até o final, porque eu vou te mostrar um exemplo prático, vou te mostrar o site que eu uso, inclusive, e como que eu aplico esses filtros para você conseguir ver e identificar isso, tudo que eu estou te contando aqui nessas dicas sensacionais. Fechado? Vamos para a dica então número 3. A dica número 3, você deve olhar para um indicador chamado payout, tá? E você especificamente deve olhar para esse indicador para as empresas que têm um payout menor do que 100%. Caraca, Lucas, payout, que nome feio. O que é payout? Calma, eu vou te explicar agora de forma bem simples para você entender o que esse indicador com esse nome feio quer dizer e como você interpreta ele. Payout é um indicador que mede quantos por cento do lucro que uma empresa teve, ela pagou em forma de dividendos, em forma de proventos, tá? Então imagina o seguinte, imagina que uma empresa lucrou R$ 1.000 e ela decidiu, né, ela teve um lucro de R$ 1.000 no último ano, e ela decidiu pagar aos acionistas, pagar aos sócios dessas empresas, né, as pessoas que têm ações dela, decidiu pagar R$ 600 de dividendos aos acionistas. Beleza? O que significa? Como é que faz essa conta de payout? A gente vai pegar R$ 600, que foi o dividendo que ela decidiu pagar, e vai dividir por R$ 1.000, que foi o lucro que a empresa teve. Fazendo 600 dividido por 1.000, a gente chega, né, percentualmente falando, em um número de 60%. Quer dizer que a empresa pagou 60% do lucro que ela teve em forma de dividendos aos sócios. Beleza? Esse é o indicador de payout, é dessa forma que a gente interpreta. Então, quando a gente olha um payout muito alto, um payout, sei lá, de 60, 70, 80, 100%, quer dizer que a empresa está pagando praticamente, né, todo o lucro que ela teve em forma de dividendos. Se ela tiver um payout de 100%, quer dizer que todo o lucro que a empresa gerou no último ano, ela pagou em forma de dividendos aos acionistas. Fechou? Agora, é muito importante que você avalie esse indicador e que você não busque, né? E que você tenha atenção com indicadores que tenham, com empresas que tenham esse indicador de payout muito altos. Por quê? Pô, Lucas, é super legal que uma empresa pague todo o lucro dela em forma de dividendos. Lógico que é legal. Se eu tiver uma empresa que me pagou 100%, né, que o payout foi de 100%, quer dizer que todo o lucro ela me pagou de forma de dividendos. Olha que maravilha, eu estou sendo super bem remunerado, quer dizer que a empresa está pagando o lucro de fato ao acionista. Olha, isso é bacana, legal, de vez em quando acontecer é bom. Agora, se isso continuar acontecendo sempre, aí já merece um ponto de atenção, porque de verdade a empresa deveria usar, né, parte do lucro que ela teve para reinvestir no próprio negócio, para investir em marketing, para eventualmente comprar outras empresas, comprar ou construir uma nova fábrica para que ela continue crescendo ao longo do tempo. Então, é legal que a empresa tenha um pouco de caixa, que ela não distribua todo o dinheiro que ela lucrou sempre em forma de dividendos, porque senão ao longo do tempo ela não vai crescer, a chance é que os equipamentos dela comecem a ficar obsoletos, a chance é que a concorrência comece a ultrapassar e abrir distância versus a própria empresa. Então é legal que essa empresa tenha um payout alto, mas que não seja um payout de 100% todos os anos. De vez em quando, ok, mas não todos os anos. E se você encontrar uma empresa que tem um payout maior do que 100%, aí já merece um ponto de atenção. Porque se você tem uma empresa que tem um payout maior do que 100%, quer dizer que essa empresa está pagando em forma de dividendos aos acionistas mais do que ela lucrou. Olha que loucura. Imagina, uma empresa lucrou R$ 1.000, beleza? Se ela foi lá e pagou 1.200 de dividendo, quer dizer que ela teve um payout de 120%. Isso não é um bom sinal. Porque quer dizer que a empresa está consumindo dinheiro do caixa dela. Quer dizer que a empresa está tirando dinheiro do caixa para remunerar os acionistas. Quer dizer que a empresa está consumindo patrimônio para pagar em forma de dividendos. Isso, se acontecer de vez em quando, em um ano acontece, no outro não, beleza? Tá tudo bem, tá bom? Porque tem uma questão aí de um descasamento de caixa, isso é normal. Agora, se você olha para uma empresa e você vê que de forma recorrente, todos os anos, o payout dela está maior do que 100%, isso é um péssimo sinal. Fuja, vá para longe, não invista nessa empresa ou ainda pense seriamente em vender as suas ações dessa empresa, porque quer dizer que essa empresa está consumindo o patrimônio dela para remunerar o acionista. Essa empresa, ao longo do tempo, isso não vai ser sustentável.
quer dizer que a empresa está tirando o dinheiro do caixa para pagar em forma de dividendos. Uma hora esse caixa acaba. Então, dividendos muito altos, beleza. Agora, payout acima de 100% de forma recorrente e constante, ponto de atenção. Cuidado com essas empresas, isso não se sustenta ao longo do tempo, beleza? O legal é que o payout dessa empresa esteja ali entre 50%, 80%, 90%. Isso costuma ser um payout sustentável, um payout seguro, para que ao longo do tempo você continue recebendo seus dividendos ali de forma constante dessa empresa, tá bom? Então, fica ligado com essa história de payout. Para você ter uma ideia, por lei, as empresas, né, são obrigadas a pagar pelo menos 25% do lucro delas no ano em forma de dividendos. Então é muito comum que você encontre empresas ali com payout próximo de 25%, 30%, porque isso está próximo do que a lei exige, né, no mínimo 25%. Agora, se a empresa, e tem um ponto importante, né, se a empresa não gera lucro, ou seja, se a empresa teve prejuízo, aí ela não paga dividendo, né? Ela não é obrigada a pagar dividendos se ela não tem lucro. Se a empresa está consumindo o dinheiro do caixa, se a empresa está tendo prejuízo, como é que ela vai pagar dividendo? Não vai. Então, em casos de empresas que têm prejuízo, você não vai encontrar essas empresas pagando dividendos. Provavelmente você vai encontrar o payout dessas empresas próximo a 0%. Beleza? Então, entre 25%, 25, no mínimo 25% é obrigado por lei, entre 50% e 90% eu considero como um payout bastante interessante, um payout muito bom. De vez em quando, passar de 100% ok, mas se tiver acima de 100%, se o payout for acima de 100% de forma constante e recorrente ao longo dos anos, fica ligado, esse sinal não é um bom sinal. Provavelmente esses dividendos ali vão começar a secar e essa empresa vai entrar em alguma crise logo, logo. Fechado? Vamos então agora para a nossa dica número 4, antes da gente ir para o exemplo prático que eu separei aqui no dia de hoje. Dica número 4, você precisa olhar para o endividamento da empresa. Por que endividamento, Lucas? Olha, pensa comigo. Vamos primeiro falar de um exemplo de uma pessoa física. Nós aqui, eu, você ou qualquer outro amigo, familiar, outro pequeno investidor espalhado nesse Brasilzão. Se uma pessoa, tá bom, tem uma dívida muito alta, ou seja, ela tem muita dívida, o que acaba acontecendo é que ela precisa usar uma parte grande do salário que ela recebe no final do mês para conseguir pagar os juros dessa dívida, porque a dívida é alta. Então, os juros, né, influenciando uma dívida alta, quer dizer que o valor fica muito alto. Quer dizer, então, que a gente precisa separar muito dinheiro do nosso salário para conseguir pagar e honrar com as nossas dívidas. Muita gente, infelizmente, até acaba se enrolando demais, acaba tendo dívidas que chegam a ser maiores do que o próprio salário. E aí ferrou, né? Precisa fazer uma revisão orçamentária muito profunda para conseguir sair dessa situação que não é bacana. Tá? Então, no mundo das empresas, funciona de forma muito semelhante. Se você tem uma empresa que tem uma dívida muito alta, uma dívida que não está controlada, isso naturalmente, de forma muito direta, acaba influenciando o quanto que essa empresa vai conseguir sobrar de dinheiro no final das contas. Porque se a dívida é alta e não está controlada, quer dizer que grande parte do dinheiro que essa empresa consegue gerar, ela precisa separar para conseguir pagar essa dívida, para conseguir honrar com esses passivos, para conseguir pagar o banco de fato e não ter nenhum tipo de problema mais sério no futuro. Se isso acontece, vai sobrar menos dinheiro para ser pago aos acionistas em forma de dividendos, tá? Então, o endividamento de uma empresa é extremamente importante para que você analise esse endividamento e para que a gente consiga ter uma boa perspectiva se essa empresa vai conseguir pagar dividendos sustentáveis agora e também no futuro, tá bom? Então, se a dívida for alta, a empresa gasta muito dinheiro com juros. Logo, a chance de sobrar dinheiro fica menor lá no final das contas. Se sobra menos dinheiro, a empresa consegue então pagar dividendos menores ou até não conseguir pagar dividendos. Por isso, a dívida ser controlada é um excelente indicativo de que a empresa vai ter um bom potencial de pagamento de dividendos. Agora, tá bom, Lucas, entendi conceitualmente que dívida é um fator importante, mas como que eu vou conseguir medir, então, na hora que eu estiver analisando uma empresa, se a dívida é alta ou se a dívida está controlada? Eu vou te dar, existem alguns indicadores, eu vou te dar um indicador aqui
de dica, que é o indicador que eu mais gosto, que é o indicador dívida líquida dividido por EBITDA. Putz, Lucas, você tá de sacanagem comigo. Olha que nome feio, dívida líquida dividido por EBITDA. Como é que eu vou entender o que que é isso? Calma, não surte. Vou te explicar agora passo a passo de forma bem simples, você vai entender que apesar do nome ser feio, é fácil de você conseguir entender e depois aplicar isso na prática. Dívida líquida, na verdade, é o nome que se dá para a dívida da empresa menos o caixa dela. Vamos fazer um paralelo com a gente aqui. É como se a dívida líquida na nossa conta bancária fosse o tamanho da dívida, os empréstimos, todo o valor de empréstimo que a gente tem no banco, menos o dinheiro que a gente tem na carteira e o dinheiro que a gente tem no banco. Quando a gente faz essa conta, a gente chega na dívida líquida, tá bom? Quando a dívida líquida for negativa, quer dizer que é um bom sinal. Quer dizer que dívida menos dinheiro, se deu negativo, menos dinheiro, quer dizer que a gente tem mais dinheiro na nossa casa, mais dinheiro na nossa conta corrente do que a gente tem de dívida. Quer dizer que o dinheiro que a gente tem é suficiente para cobrir e quitar toda a dívida. Beleza? Então, dívida líquida negativa, excelente sinal. Se a dívida líquida for positiva, né? Ou seja, se o valor dessa continha, dívida da empresa menos o caixa, for positivo, quer dizer que a empresa tem mais dívida do que ela tem dinheiro em caixa. Isso automaticamente, né, não quer dizer que é um sinal ruim, porque às vezes a dívida da empresa é baixa, então ela pode ter uma dívida a mais do que ela tem dinheiro, mas ela vai demorar para pagar a dívida. O prazo da dívida de pagamento é muito longo, ou ainda, né, ela consegue gerar muito dinheiro, depois ela conseguiria quitar em poucos anos essa dívida. Então, se dívida líquida for negativa, logo de cara não quer dizer que é um mau sinal. Se a dívida líquida for negativa, é um bom sinal. Se a dívida líquida for positiva, logo de cara não quer dizer que é um mau sinal. Agora a gente vai precisar, então, colocar o segundo indicador, que é o EBITDA, para poder avaliar se vai ser de fato um problema ou não. EBITDA é um indicador, é um nome feio, mas é um indicador que, em outras palavras, mede de forma aproximada o potencial de geração de caixa que a empresa tem. Vamos trazer de novo aqui para o nosso universo de pessoa física, que eu acho que fica mais fácil de entender. É como se a gente pegasse o nosso salário e subtraísse as nossas contas básicas do mês. Salário menos conta de luz, menos conta de água, menos condomínio, menos IPTU, menos o mercado, né, alimentação, para a gente poder fazer mercado e comprar e comer ao longo do mês. Então, se a gente pegar todas essas contas básicas e subtrair do nosso salário, a gente vai chegar num valor. Esse valor é como se fosse um valor aproximado do potencial que a gente tem de gerar dinheiro no final, né, de sobrar dinheiro no final do mês. Quer dizer que sobra tudo isso? Não, porque você acaba gastando, sei lá, indo num restaurante, comendo fora, indo num cinema, comprando um presente para alguém. Você acaba tendo, né, que fazer uma manutenção na sua casa não prevista. Então, existem algumas outras contas que podem entrar ao longo do mês e que faz com que não sobre tudo isso de dinheiro. Mas o seu potencial de geração de dinheiro, o seu potencial de geração de caixa, seria o quanto você recebeu do salário menos as suas contas básicas do mês para que você sobreviva embaixo do seu teto. Para a empresa funciona de forma semelhante. Quando a gente fala do EBITDA, a gente está falando da receita da empresa menos os custos básicos dela para ela conseguir se manter operando, tá bom? Esse resultado a gente chama de EBITDA, fechado? Agora, quando a gente então faz a relação dívida líquida dividido por EBITDA, a gente consegue de fato avaliar se a dívida da empresa é muito alta e muito descontrolada versus o quanto que essa empresa conseguiria gerar de dinheiro. Quanto maior for esse valor, quanto maior for o resultado dessa continha que a gente faz, quer dizer que mais tempo demoraria para a empresa conseguir pagar e honrar com as suas dívidas. Isso não é um bom sinal. Quanto menor for este indicador, dívida líquida, dívida por EBITDA, quer dizer que mais rápido a empresa consegue quitar as dívidas. Isso é um ótimo sinal. Beleza? Tá, já entendi tudo conceitualmente, então quando que eu vejo, né, qual valor deste indicador é um bom valor de referência? Se você encontrar a dívida líquida dividido por EBITDA menor do que 2, ou seja, menor do que 2 vezes, quer dizer que a empresa conseguiria, com o potencial que ela tem de gerar dinheiro, pagar toda a sua dívida em até 2 anos. Bom, beleza? Quer dizer que é uma dívida que eu considero controlada. Se o dívida líquida dividido por EBITDA for até 2,5, né, 2,5, que seria 2 anos e meio, quer dizer que está ok também.
Se for maior do que 3, quer dizer que a empresa demoraria mais do que 3 anos para quitar suas dívidas, aí eu já considero um ponto de atenção. Já é um bom indicativo de que a dívida dessa empresa não está assim tão controlada, beleza? Então, de forma resumida, endividamento é extremamente importante para você conseguir avaliar se a empresa pode continuar sendo uma boa pagadora de dividendos. Como que a gente vai medir isso? Através do indicador dívida líquida dividido por EBITDA. Dívida líquida dividido por EBITDA menor do que 2,5, ok, bom. Dívida líquida dividido por EBITDA menor do que 2, quer dizer que a empresa conseguiria quitar as suas dívidas em menos de 2 anos. Excelente. Eu considero como uma dívida totalmente controlada, totalmente sob controle. Se a dívida líquida dividido por EBITDA for maior do que 3, ponto de atenção. Provavelmente, né, isso já é um bom indício de que a dívida da empresa está mais alta do que deveria. Quer dizer, provavelmente, que a empresa vai ter que começar a priorizar logo, logo, a diminuir a sua dívida para poder pagar menos juros. E, consequentemente, se ela vai ter que colocar mais dinheiro para quitar a sua dívida, para quitar os juros, né, diminuir seus juros, vai sobrar menos dinheiro no final das contas de lucro. Se sobra menos dinheiro de lucro, vai sobrar potencialmente menos dinheiro para ser distribuído em forma de dividendos aos acionistas. Então, essa empresa provavelmente tem um risco grande de deixar de ser uma empresa boa pagadora de dividendos. Caraca, hein? Quanta coisa, né? Vamos ver na prática isso? Eu separei aqui para a gente olhar agora juntos uma empresa que eu gosto bastante. Não é uma recomendação de compra, claro, eu estou só te dando aqui de forma didática, é uma empresa que eu gosto, é uma empresa que eu considero como uma empresa boa pagadora de dividendos. E a gente vai aplicar todos esses filtros que eu te contei agora, essas 4 dicas sensacionais que eu te dei, a gente vai aplicar na prática para você ver como funciona, tá? Essa daqui é a empresa Telefônica Brasil, o código dela é Vivit3, também conhecida como Vivo, é uma das maiores empresas de telecomunicação do Brasil, ela é líder de mercado, ela atua em vários segmentos, tá? Mas o principal dela é o segmento de telecomunicação. Celular, né? Basicamente, você contrata o serviço dela para você conseguir ter uma linha telefônica e usar a sua internet no celular, fazer suas ligações e assim por diante. Mas ela também atua no segmento de fibra ótica, TV a cabo, consultoria, várias coisas, tá? Bom, vamos direto aqui às nossas 4 etapas, as nossas 4 dicas de hoje. Primeiro, a gente precisa olhar se o dividend yield da empresa é maior do que 6%. Ó, isso aqui a gente consegue ver, eu estou olhando aqui no site Status Invest, logo aqui em cima, dividend yield, maior do que 6? Sim, 8,92%. Então, primeira dica, check, né? Ok, concluído. Tá, segunda dica que eu tinha te dado era a gente procurar e avaliar se essa empresa paga dividendos de forma sustentável, constante ao longo do tempo. Então, vamos descer aqui mais, ó, indicadores de valuation, dividend yield. Vamos clicar nesse gráfico para a gente dar uma olhada como é o histórico de pagamento de dividendos. Beleza? Pode ver que existe um sobe e desce natural, né? Atualmente está em 8,98, quase 9%. Vamos olhar os últimos 4 anos. Quanto que ela pagou? Ó, o ano anterior, 7,2. É acima de 6%? Sim. Então, ótimo. No ano anterior, 7,3. É acima de 6%? Também. Ótimo. Em 2019, 6,9. É acima de 6? Sim. Então, vamos voltar mais um. Ano 2018, 9,1%, 9,07%. É acima de 6%? Sim. Putz, olha só. Todos os últimos 4 anos da empresa e o dividend yield atual, essa empresa pagou acima de 6%. Excelente. A gente pode ver aqui, ó, média, 7,44%. Isso aqui é a média dos últimos 10 anos. Beleza? Menor valor é 3,93, mas a média é 7,4, excelente. Sendo que ela já chegou a pagar 11,7%. Então, sim, podemos considerar aqui que a Vivo é uma empresa, né, que atualmente tem um dividend yield acima de 6%, e quando a gente olha os últimos 4 anos, nos 4 anos ela permaneceu pagando acima de 6%, tá? Então, mais um check aí pra gente, quer dizer que a empresa de fato pode ser considerada uma empresa boa pagadora de dividendos. Pelo menos ela se provou uma boa pagadora no histórico. Vamos olhar agora o payout dessa empresa. Lembra que a gente falou payout, a gente vai medir quanto do lucro dessa empresa ela distribui, né, ela paga em forma de dividendos. O payout atual dela está em 94%. Lembra que eu te falei, né? Ideal é que seja entre 50% e 90%. 94%
está bem próximo, né, dos 90%, um pouquinho acima do ideal, mas ok. Por quê? Porque está abaixo de 100%. Payout de risco é aquele payout acima de 100%, porque lembra, quer dizer que é o dinheiro que a empresa está pagando, né, em forma de dividendos aos acionistas, mas é um dinheiro maior do que o total de lucro que ela teve, quer dizer que ela está tirando dinheiro do caixa para pagar em forma de dividendos. Isso não é muito sustentável ao longo do tempo, tá? Então, num payout aqui da Vivo, ele atualmente está em 94%, a média dele é 94%, então é uma empresa que paga praticamente todo o lucro em forma de dividendos. Ela teve aqui valores, ó, que foram sim maiores do que 100%. Mas veja que não é constante. Não é que todo ano, né, ano após ano ela está acima de 100%. Ó, 2018 pagou 76%. Então sobrou, né, pagou ali a cada R$ 10 de lucro que ela teve, ela pagou R$ 7,60 em forma de dividendos. No ano seguinte, pagou um payout maior. Aqui já é um ponto de atenção. Vamos ver. No ano seguinte, de novo, 2020, não, aqui já voltou de novo a pagar menos, né? Então tudo bem. Se aquela pagou 15% a mais, aquela pagou 20% a menos. Então, fazendo, né, uma aproximação aqui de forma bem simples, a gente pode ver que ela continua pagando menos do que o total de lucro. No ano seguinte, no ano seguinte ela voltou a pagar mais, 107%. Mas e nesse ano? Nesse ano está em 94%. Então, veja que, ainda que ela tenha tido alguns picos acima de 100%, ao longo do tempo, você vê que ela varia um pouco, às vezes acima de 100, às vezes abaixo de 100, a ponto que a média está abaixo de 100 e 94. Então, eu considero isso também como ok, sustentável, payout maior do que 50% e menor do que 100% ao longo do tempo, é um bom sinal. Quer dizer que os dividendos tendem a ser sustentáveis, a empresa está num bom caminho, tá? Vamos olhar agora a nossa quarta dica, que a gente falou sobre dívida, lembra? Falamos sobre dívida líquida dividido por EBITDA. E falamos que o ideal é que este valor esteja abaixo de 2 vezes. Olha só, ele está em 0,72. Então quer dizer que a empresa tem uma dívida extremamente baixa, extremamente controlada. Beleza? Quer dizer que se a empresa quisesse quitar toda a dívida dela, ela precisaria de menos de um ano versus o quanto que ela gera de dinheiro para quitar essa dívida. Excelente, galera, excelente. Empresa com uma dívida baixa dessa, né, e com um bom histórico de pagamento de dividendos, nos indicam que essa empresa vai continuar pagando, tem tudo para continuar pagando ótimos proventos no futuro. Por isso que a gente pode considerar essa empresa como uma boa empresa pagadora de dividendos. Beleza? Não é difícil, né? Deu para ver que com essas 4 dicas aqui, bem simples, você está totalmente preparado para conseguir ver sua renda passiva crescer, né? E se ela não começou ainda, para você começar a ver sua renda passiva acontecer e começar a ver o dinheiro pingando na sua conta todos os meses. Fechou? E aí, pronto? Vamos atrás desses R$ 1.000 pingando na conta aí mensalmente? Vamos lá. De resumo, para a gente fechar. Dividendos, então, dividendos passados não garantem dividendos futuros. Fique atento a isso, tá? Mas já te ajuda a filtrar no universo de 500 empresas que a gente tem na Bolsa de Valores, quais são aquelas empresas com bom potencial de continuar pagando dividendos. Te mostrei as 4 dicas de ouro, as 4 dicas essenciais e que são muito simples para você conseguir identificar essas empresas e depois fazer a sua última análise e decidir se vale a pena ou não colocar na sua carteira de investimento. Passando aqui de forma rápida. Primeira, dividend yield acima de 6%. Segundo, dividend yield, né, nos últimos 4 anos, constantes ou crescentes, em pelo menos 3 dos últimos 4 anos. Em outras palavras, nos últimos, pelo menos 3 dos últimos 4 anos, dividend yield acima de 6%. Fechou? Payout deve ser menor do que 100%, porque isso nos indica se esse dividendo se de fato ele é de forma sustentável, se a empresa está saudável, tá bom? E o endividamento precisa ser controlado. E como a gente mede isso? Dívida líquida dividido por EBITDA menor do que 2 vezes. Quer dizer que a empresa, né, com o que ela consegue gerar de caixa, ela conseguiria quitar a sua dívida em até 2 anos, o que é ótimo. Gostou? Bora então para esses R$ 1.000 pingando na conta. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, não esquece de deixar seu like, assim eu sei que você gostou dessas dicas e vamos para cima. Espero que você tenha gostado. Até a próxima e um grande abraço.